Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, a que nos faz crescer e aumentar a nossa fé e alcançarmos a estatura de varão perfeito. E para darmos início, então, nesta programação, nós teremos uma palavra de oração. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos reunidos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar reunidos em um só Espírito, em uma só fé, e ao redor da santa palavra do Senhor, para sermos abençoados. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos a inspiração divina para esse trabalho, que tanto quem vai falar como quem vai ouvir possa estar sob a inspiração divina, e que o povo do Senhor seja abençoado e que o Senhor seja glorificado através de nós. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesse instante, pedindo todas as bênçãos e agradecendo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que vamos ler hoje é 2 a Timóteo,
capítulo 4. Começaremos no versículo 1, não é? 2 a Timóteo, capítulo 4, e começaremos no versículo 1. E nós já estamos em estudo com a mensagem A Fase Presente do Meu Ministério. E o irmão Brana, então, usou essa escritura para pregar essa mensagem, e nós já lemos uma pequena porção dela em programação anterior, e hoje, permitindo o Senhor, daremos continuidade, então, na leitura desta mensagem, né? Um estudo, e é muito importante para nós. Cada mensagem que nós lemos é uma edificação para cada um de nós. Então, os irmãos podem procurar, enquanto isso, repetindo aqui, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E enquanto os irmãos localizam, nós queremos lembrar que esta programação tem a gentileza, tem o oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e que também está na cidade de Campinas. Na cidade de Santa Bárbara, estamos na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas, às 19h30, não é? Às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. Então, todos são bem-vindos. E em Campinas, estamos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali, os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, no horário das 19h30, e aos domingos, às 8h30 da manhã. Todos são bem-vindos, não é? E agora, dito isso, nós vamos aqui então para a leitura da palavra do Senhor, conforme foi anunciado aqui. Começando então no versículo 1 do capítulo 4 da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos aqui então para a mensagem A Fase Presente de Meu Ministério, pregada pelo irmão profeta William Brana. Nós, em programação anterior, lemos até o parágrafo 22 e nós vamos então recapitular esse parágrafo 22, devido a ele estar falando sobre as dimensões. Então achamos por bem recapitular isto aqui para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a programação anterior, possam se inteirar aqui do tópico que o profeta está se referindo, não é? Parágrafo 22. Agora, mas temos contato através da ciência, a quarta dimensão. Como isso foi? Porque, vindo diretamente através deste edifício agora, vem imagem, vozes do rádio, imagens da televisão, com as quais nosso sentido não entra em contato. Mas eles possuem um tubo ou um cristal, o qual apanha essas ondas da atmosfera e as manifesta,
Então vocês veem bem aqui, neste edifício, agora existem pessoas em ação, no ar. Existem vozes, elas estão aqui, nós sabemos disto. Elas são absolutamente verdadeiras. E a única coisa que você faz, eles apanham isto no... eu não entendo a mecânica destas coisas, as quais a ciência tem inventado. Mas nós sabemos que isto nos prova que há a quarta dimensão. Então, ele está mostrando aqui para nós que mesmo que você tenha... Vamos fazer uma comparação, não é? Porque alguém pode dizer, mas isso vem pela rede elétrica do fio, pelo fio, não é? da rede, e entra no aparelho retransmissor, não é? Mas na verdade não é isso. Não vem pelo fio, não. Ela vem pelas ondas magnéticas, não é? Do ar. Então, se você ligar um radinho a pilha, ou a pilhas, não é? Você vai captar as vozes que estão circulando aqui nesse ambiente. Vozes do rádio, não é? Que estão circulando aqui no ambiente e que são transmitidas no ar através dessa quarta dimensão. E assim pode acontecer também com a televisão, que você pode ver também as imagens. Não faz tanto tempo que o homem descobriu isso. Eu acredito que pode fazer aí uns 60 anos, menos de 70 anos. Faz que o homem descobriu que havia a possibilidade de se transportar a imagem e o som, não é? Isso é uma coisa bastante interessante. E ele disse aqui então que aí prova a quarta dimensão. Agora, ele falou de outras 3 dimensões nas quais nós vivemos aqui. Nós vivemos nas 3 primeiras dimensões, que é tempo, espaço e luz, não é? Ou matéria, como ele também se referiu. Tempo, espaço e luz. Então você ocupa um espaço aqui no universo, não é? Se você está em um certo lugar, um outro corpo não poderia estar no mesmo lugar que você, porque você está ocupando um espaço no universo, não é? E para você se locomover, ainda que seja 1 metro de distância, você vai gastar algum tempo, não é? E a luz é a luz, então, cósmica, que você sabe também, se não sabe, pode ficar sabendo, né? Que a primeira luz que houve no mundo não foi a luz do sol, não é? Antes da luz do sol existir, o Senhor Deus já havia dito, haja luz e houve luz. Então são mistérios que a ciência já descobriu e que, como nós somos leigos a estas coisas, às vezes nós não temos muito conhecimento a respeito disso, não é? Mas são tudo coisas verdadeiras, coisas verídicas, coisas existentes. Então é isso que ele está explicando aqui. E aí vem a quarta dimensão, na qual trafegam as imagens que estão invisíveis aos nossos olhos e também inaudíveis aos nossos ouvidos. Então, é nessa quarta dimensão que trafega essas imagens da televisão e o som e tudo mais, não é? Então, agora sim, nós vamos para o parágrafo 23, que ele vai falar da quinta dimensão. Primeira, segunda, terceira, quarta, agora vem a quinta, não é? Agora, a quinta dimensão é onde o pecador, o incrédulo, morre e vai. Então agora aqui ficou mais sério o negócio, né? Porque existe também a sexta e depois existe a sétima. Mas a quinta dimensão
é para onde o pecador vai quando ele morre, que ele não foi salvo, então ele vai para aquela dimensão lá, né? O incrédulo morre e vai. A quinta dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, este homem, e quando um cristão morre, ele vai para a sexta. Então, a quinta dimensão pode configurar para nós como se chamasse de inferno, porque inferno é o estado em que a pessoa se encontra, não é? Então a pessoa morreu e foi para aquela dimensão e lá ele fica num tormento horrível. E você tem, não sei se ele vai citar aqui ou não, você tem uma experiência com aquela parábola que ele fez do rico e de Lázaro, não é? Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e o rico morreu e foi para o inferno, para o Hades. Mas ele foi para a quinta dimensão, porque ainda não existiu o juízo. O juízo será feito lá no final, que chama-se juízo final. Então, sim, que os perdidos que estão na quinta dimensão serão julgados e lançados no verdadeiro inferno, não é? Mas a quinta dimensão já representa um inferno, porque quando o rico disse: Senhor, então manda Lázaro ir ter com os meus irmãos, eu tenho outros irmãos aí, e eu não quero que eles venham para cá também. Então pede para Lázaro ir lá e explicar para eles que eles não devem viver da mesma maneira que eu vivi, e certamente a mesma maneira que eles estão vivendo agora, porque eles eram ricos, eles eram avarentos, não tinham amor ao próximo, não é? Então que eles não venham para cá também. Aí o Senhor disse: não, há um abismo aqui entre nós e vós, e quem está aqui não pode passar para lá, e nem quem está lá pode passar para cá. E lá na terra eles têm a lei e os profetas. Quer dizer, eles têm lá os ensinos de Deus, da palavra de Deus. Eles que convertam-se e aceitem o evangelho para não virem parar onde você veio. A resposta do Senhor Jesus Cristo foi essa, não é? Mas então, ele diz, aí vem a sexta. Deixa eu voltar um pouquinho só aqui. Um cristão morre, ele vai para a sexta dimensão e Deus está na sétima. Então você viu aí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E ele disse, e Deus está na sétima dimensão. Então vê você, o cristão, quando ele morre e fica sob o altar de Deus, bem na presença de Deus, sob o altar, e ele está em descanso. Então ele acabou de dizer aqui, algumas linhas atrás, que quando o cristão morre, ele vai para a sexta. Mas Deus está mais acima, na sétima, né? E então, agora aqui ele diz que quando o cristão morre, ele vai sob o altar. Então isto se representa para nós, isso nos deixa saber que debaixo do altar é a sexta dimensão, aonde estão os salvos que já morreram, não é? Mas não estão ainda na presença de Deus. Ele está em descanso. Para esclarecer, quando um homem tem um pesadelo, ele não está completamente dormindo, nem mesmo está acordado. Ele está entre dormindo e acordado. E isto é o que faz ter agitações e gritos horríveis, porque ele não está dormindo, ele não está acordado. E ao tomar aquilo, mostra para onde o homem não convertido vai quando ele morre.
Ele viveu seu tempo, ele morreu na terra e ele não pode ir para a presença de Deus, porque ele não está preparado para ir lá, sem o sangue. E ele está preso. E ele não pode voltar para a terra de novo. Então, quer dizer, ele ficou em um ambiente intermediário. Ele nem pode voltar para a terra, aqui na primeira, segunda e terceira dimensões. Ele também não pode ir para a sexta, porque ele morreu como um pecador. Ele foi embora daqui desta terra sem o sangue. Então, ele fica como se ele estivesse num pesadelo, entre gritos e tormentos e coisas assim. Por isso que o rico na parábola disse, porque eu estou em tormento. Pede para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha língua para refrescar minha língua, porque eu estou em tormentos. Ele estava nesse pesadelo, não é? Porque seu tempo aqui na terra terminou e ele está em um pesadelo. Vem, ele não pode ir à presença de Deus para descansar. E ele não pode vir até a terra, porque seu tempo terminou. Ele está em um pesadelo. E lá ele permanece até o dia do julgamento. Agora, pensemos nisso um pouquinho. Ele não está no inferno ainda, já julgado. Ele vai permanecer nesse estado, o pecador que morreu, vai permanecer nesse estado até o dia do julgamento, nesse tormento, né? Vamos aqui. Uma coisa horrível para estar, vê. E agora, nesta visão, creio que fui tomado até aquela sexta dimensão, olhando de volta para aqui embaixo, e podia ver de volta. Veem, a visão não é exatamente com os olhos que são terrenos, mas a visão é algo maior que a visão a qual eles possuem lá. Seu contato está além de qualquer contato com os quais nossos sentidos naturais se comunicam. Ele está falando aqui coisas muito profundas, né? Coisas profundíssimas. Porque quando a pessoa vai para a sexta dimensão, ele disse, lá a visão não é como se nós estivéssemos aqui vendo um ao outro. Eles se comunicam através de uma maneira muito superior aos nossos sentidos, que é a visão, o ouvido, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Então nós nos comunicamos aqui com o mundo externo através desses sentidos, mas lá ele está dizendo aqui, lá não, eles se comunicam. Deixa eu voltar um pouco aqui, quer ver? Voltar só um pouquinho, mas a visão é algo maior que a visão a qual eles possuem lá. Seu contato está além de qualquer contato com os quais nossos sentidos naturais se comunicam. Então, os sentidos lá na sexta dimensão são muito superior aos nossos aqui. Bom, vamos para o 27 agora. Aqui, algum tempo atrás, eu estava explicando isso. Eu estava assistindo um filme na televisão, onde eles desciam um homem, eu penso que 2 milhas ou 1 milha de profundidade no oceano. E eles tinham raios de luzes que se apagaram. Eles estavam mostrando a vida marinha. E lá apareceu um peixe, aquelas criaturas de aparência horríveis, uma escuridão tal como
tinta preta lá embaixo, e eles não possuíam olhos, esses peixes horríveis. Eles não possuíam olhos. O nariz deles era fosforescente. Agora, eles tinham que ser alimentados, então parecia, para encontrar seus alimentos, eles eram guiados com outro sentido, não o da visão, porque eles não possuíam olhos, eles não os poderiam usar lá embaixo. Mas eles eram guiados com outro sentido, através do qual eles podiam entrar em contato com seus alimentos. E eu pensei, se eu pudesse controlar aquele peixinho com minha visão, quanto poderia eu fornecer-lhe alimento e guiá-lo a lugares? Quão maior é minha visão do que seu radar, seu contato? Veio. E eu pensei, se eu pelo menos pudesse guiá-lo. Então o profeta estava mostrando aqui que ele estava vendo o filme, aquele peixinho, ele se dirigia através de alguma pequena luz fosforescente no seu nariz, né? Com toda a dificuldade para fazer contato com seus alimentos. E ele está querendo dizer aqui, quão superior é a minha visão aqui, nessa dimensão, não é? Quão superior é a minha visão à do peixinho lá no fundo do mar, naquela escuridão. Se eu pudesse guiá-lo, né? Então isso veio a mim. Se eu tão somente pudesse render a mim mesmo a Deus, quão maior é a visão e o sentido de Deus, o qual nos poderia guiar muito mais do que as coisas as quais vemos, porque a fé a qual ele nos fornece é a evidência das coisas não vistas por nossos olhos. Por isso que nós vivemos pela fé, né? Ela nos fornece informações de coisas que existem, invisíveis para nós aqui nessa dimensão, que nós não podemos ver com os nossos olhos. Então, se aquele peixinho nunca pudesse vir à superfície da água como os outros peixes, porque ele está pressurizado, se você o faz subir, ele explodiria. Quer dizer, o peixinho estaria sentenciado a viver lá nas profundezas. Ele disse ali atrás, 1 ou 2 milhas abaixo no fundo do mar. Então ele está pressurizado e ele não tem olhos e ele se dirige através daquela pequena luz no nariz. E então, se ele pudesse subir à superfície como outra classe de peixes vive, não é? Mais na superfície da água, ele explodiria, porque ele tem que viver naquela condição pressurizada, né? Ele está mostrando tudo isso para mostrar para nós a superioridade das dimensões acima de nós, não é? Que é a 6ª e então a 7ª. Não podemos subir tanto sem ficar sem explodir. Nós estamos pressurizados pelo lugar no qual vivemos. Então, nós temos que ficar aqui. A gente não pode subir em uma dimensão acima da que nós vivemos, porque nós poderíamos explodir como o peixinho explodiria, né? Parágrafo 29. Mas agora, se aquele peixinho alguma vez pudesse subir até aqui e ser eu, quereria ele ser aquele peixinho outra vez lá embaixo, naquela escuridão da meia-noite? Quer dizer, se o peixinho conseguisse um dia ter a experiência de ser eu, de viver como eu vivo, você acha que ele gostaria de voltar
a ser aquele peixinho de novo e viver naquela condição outra vez, naquela escuridão horrível da meia-noite, não é? Bom, ele nunca quereria mais ser peixe, porque ele seria algo maior do que um peixe. Ele seria um homem. Seus sentidos seriam maiores, seu entendimento seria maior, sua inteligência seria suprema. Então, multiplique isso por 10 milhões, não é? Multiplique isso, essa condição do peixe para homem, né? Multiplique isso por 10 milhões quando você passa disto para a presença de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso, não é? Aleluia. Que está além, onde o ser humano está tão longe do que somos aqui. Você nunca desejará ser um ser humano como este, não mais embaixo, neste hospital de pestes, enfermidades e corrupção. Tem sido por isso, em meu coração, que eu tenho tentado estes 30 anos pregar o Evangelho ao redor do mundo, para dizer às pessoas que há um céu para ganhar e há um inferno para afastar-se dele, e há um Deus o qual te ama e um poder resgatador, o qual está pronto para te levantar a qualquer tempo que você estiver pronto para recebê-lo. Amém. Glória a Deus. Deus seja glorificado. Deus seja louvado. Há um céu muito acima disto aqui, e você não pode ver com os seus olhos naturais, ele disse, mas você pode ver com os olhos da fé. E há um Deus que te resgatará no momento certo, e também há o inferno, do qual nós todos devemos nos afastar cada vez mais. Então nunca devemos caminhar em direção ao inferno. Nós devemos caminhar sempre em direção a Deus, pela fé. Nunca devemos perder nossa fé em Deus. Nunca devemos perder o nosso ânimo de prosseguir, de continuar nessa direção a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Como um homem se afogando e uma corda pendurada lá, ele pensa, bem, a corda, eu poderia me puxar para fora, mas eu não sou digno de alcançar a corda. A corda foi posta lá para aquele próprio propósito, para você puxar a si mesmo para fora. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo morreu, para o próprio propósito de salvar pecadores, e ele dependurou a corda da vida eterna, a qual nesta própria noite passará sobre a cabeça de cada pecador aqui. Aleluia! Glória a Deus! E um sinal de boas-vindas. Deixa eu ver aqui, né? E um sinal de boas-vindas pendurado nela. Vamos pensar nisso? Vamos refletir nisso um pouquinho? O pecador ali, por pressuposto, destinado ao inferno, e aí vem aquela corda pendurada assim, passando em cima dos pecadores, dando com uma mensagem ali de boas-vindas.
Pegue, segure, agarre essa corda e você se livrará do inferno. Isso é o que o Evangelho faz. Isso é o que este programa está fazendo. Chamando as pessoas, dando boas-vindas para as pessoas. Agarre nessa corda e livre-se do inferno. E a corda é o Evangelho. A corda é a palavra de Deus, que é estendida para nós, para nos livrar dessa dimensão terrível que é a quinta dimensão, para onde vão os pecadores e ficarão em um pesadelo até o julgamento final. Aleluia! E um sinal de boas-vindas pendurado nela. Suba por ela. Se você deseja fazer isso, a preparação está feita. Já está preparado por Deus. Já está providenciado por Deus. Falta somente cada um tomar a sua própria decisão e agarrar-se na corda e subir e ficar cada vez mais longe do inferno. Em uma mensagem anterior que nós lemos nesta programação, eu acho que foi Sem Dinheiro ou Sem Preço, ele disse assim que cada homem está pendurado sobre o inferno por uma corda. E essa corda é a corda de salvação, assim chamada. A corda do Evangelho, a corda da graça de Deus, a corda da fé. Não perca sua fé, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a única coisa que pode nos salvar é a fé na palavra de Deus, que pode nos livrar do inferno. Vamos mais aqui um pouquinho no parágrafo 33, eu já esqueci de olhar aqui a hora, mas vamos só mais este parágrafo aqui. Agora, quando vi aquele lugar e aquela condição na qual aquelas pessoas estavam, e quão além de qualquer coisa que este mundo jamais pode pensar, era glorioso. Quando ele teve aquela êxtase e foi na sexta dimensão, era glorioso. Lá não poderia haver pecado, nem morte, nem nada que manchasse podia entrar. E lá não havia diferença nenhuma entre o homem e a mulher. Somente as glândulas sexuais já não estavam mais neles. E lá não havia nenhum adultério e nada mais. Mas ela continuava sendo mulher em sua figura e maneira, e o homem continuava em sua figura, e eles serão para sempre daquela maneira, porque quando Deus... Eu cheguei no parágrafo 31, e agora nós vamos parar, né? Mas vamos fazer um pequeno comentário aqui. Então, quando ele chegou lá, ele disse, lá não tem diferença entre homem e mulher, mas ela é mulher na sua aparência e ele é homem na sua aparência. A diferença é que lá as glândulas sexuais não existem mais. Porque ele falou em uma outra mensagem, ele disse assim, eu tenho o Espírito Santo há anos. Em uma outra mensagem que nós não estamos lendo aqui agora, ele disse isto, o profeta. Eu tenho o Espírito Santo há anos. No entanto, eu serei atraído por uma mulher que passar na rua semivestida, seminua, mostrando seu corpo, suas partes íntimas, né? Que hoje é muito natural uma mulher sair na rua quase desnuda, não é? Então, quando um homem vê aquilo, ele disse, eu tenho o Espírito Santo há anos, mas se eu olhar numa mulher semivestida, eu serei atraído. Por quê? Porque nele, em você, meu irmão, que é homem, estão as glândulas sexuais masculinas. E nela
estão as femininas. Então é por isso que os opostos se atraem, né? Mas lá ele disse, lá não vai haver mais as glândulas sexuais. Vai ser uma mulher com aparência de cabelos longos e no físico como mulher, e o homem será homem, mas não haverá mais a chance do pecado. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. E agora nós vamos orar, porque nosso tempo se esgotou definitivamente. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, lendo, desfrutando dessas verdades tão maravilhosas trazidas a nós pelo mensageiro do Senhor, o sétimo mensageiro trazido a nós, e nós agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos engajarmos nisso cada vez mais, a entrarmos nisso cada vez mais, Senhor, de corpo e alma e espírito. Meu Deus, eu peço que o Senhor cure os enfermos, liberte os oprimidos, dê ânimo ao desanimado, ao aflito, ao abatido e frágil, fortalece, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, a tua congregação, ó Pai. Ajuda cada um dos teus filhos, ó Pai, e é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, antes de terminar, não esqueçam de clicar ali no gostei, no símbolo de joia, não é ali? E também inscrever-se no canal, neste canal, e acionar as notificações para você receber os vídeos quando eles são publicados, porque nós enviamos todos os vídeos que são publicados aqui nos grupos de WhatsApp, né? Então, mas mesmo que você não esteja no grupo, se você acionar, você for inscrito no canal e acionar as notificações, que é um símbolo de um sininho assim, então você recebe também no seu e-mail, né? Mas se você quiser também fazer parte dos nossos grupos, nós teremos 3 grupos, né? O grupo Shalom, o grupo SBO e o grupo Irmãos e Amigos, né? Então, se você quiser ser adicionado, é só fazer o seu pedido com o seu número, é claro, de WhatsApp, e com muito prazer nós o adicionaremos. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima programação. Amém, amém.